E aí, meu amigo, você sabe a diferença entre no, not e don't? Então nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para usar essas três palavras da maneira correta e vou te ensinar também algumas expressões onde elas aparecem. Então vamos lá, let's get started! Olha só, a diferença dessas palavras é um detalhe muito importante para você poder entender como funciona o inglês, mas tem muitas outras coisas essenciais para você desenvolver a sua fluência. Se você é iniciante, precisa de um passo a passo para aprender inglês de uma vez, de uma forma lógica e eficiente, ou se você é intermediário, sabe um monte de coisa e não consegue usar nada, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo, que vai do zero até alguns assuntos avançados. Então, se você ficou interessado, quer saber mais detalhes, é só você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. Só clicar aí, você vai ser adicionado no grupo e aí você aguarda que em breve a gente passa mais informações. Agora, vamos ver como a gente usa essas palavras. No, not, don't. Meu amigo, você já deve ter visto várias frases em inglês com no, com not, com don't. Tudo isso quer dizer não e aí você fica totalmente perdido, não sabe qual você deve usar para falar alguma coisa negativa. Então eu vou te explicar direitinho como funciona. Toda vez que você quer fazer uma frase negativa, o negativo em inglês, você vai usar a palavra not. Tá, calma aí que nós vamos chegar nas outras. Mas olha só, o detalhe é o seguinte, é que o not em inglês, ele sempre vem grudado com algum indicador de tempo, os famosos auxiliares. Você sabe que em inglês tem vários verbos auxiliares, tem aqueles básicos do, does, did, will, would. O verbo to be é um auxiliar quando está no presente e no passado. Tem os verbos modais também, que eles funcionam da mesma forma como auxiliares. Tem inclusive o have, has e had, que podem ser usados como auxiliar nos tempos perfeitos. Então, quando você faz uma frase negativa, você vai ter que grudar o not em uma dessas palavras, um desses auxiliares. Então, você não pode fazer como a gente faz em português, porque a gente fala não e a gente simplesmente coloca o não junto com algum verbo. Porque o nosso verbo já tem o tempo. Quando eu falo eu não tenho, a palavra tenho já significa o verbo ter no presente. Agora, em inglês é diferente. Você precisa colocar o not junto com algum auxiliar. Você não pode pegar o not e simplesmente colocar na frente de qualquer verbo. E é muito comum o aluno fazer isso porque ele acaba se baseando no português. Então ele quer falar eu não sei, ele fala I not know. Você tem que falar I don't know. Tá, mas o que tem a ver o don't? O don't nada mais é do que o not junto com o do. O do é o auxiliar, é o indicador de tempo usado para você indicar o tempo presente. Num tom de fala normal do dia a dia, as pessoas geralmente vão fazer uma contração. Elas juntam esse auxiliar com o not. Então você vai ter o do mais o not. Quando você funde os dois, sai o don't. Então o don't você só vai usar quando você está falando uma frase negativa no presente, no tempo presente. Porque você já entendeu que é o do mais o not. Se eu quisesse falar, eu não tive tempo. Agora eu estou falando uma frase negativa no passado. Então eu vou dizer I didn't have time. I didn't have time. Então, cadê o not? O not está junto com o did, que você juntando os dois forma a palavra didn't. E você poderia falar I did not have time. É a mesma coisa. I won't be home in the morning. I won't be home in the morning. Eu não vou estar em casa, eu não estarei em casa de manhã. Então esse won't é a junção de will, que indica o futuro, mais o not. She isn't here. She isn't here. Ela não está aqui. Nesse caso, eu juntei o is mais o not. Eu poderia falar she is not here, dá no mesmo. Quer ver outra coisa interessante? Você deve conhecer a palavra never, não conhece? O que significa never? É nunca. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, I've never been to Japan. I've never been to Japan. Eu nunca estive no Japão. Aí você vai falar, ué, mas nessa frase não tem o negativo, não tem o not. A palavra never é uma palavra negativa e ela é formada pelo not mais o ever. Aí você juntou not com ever e saiu never. Tanto é que essa mesma frase pode ser falada de um outro jeito. Eu poderia dizer assim, I haven't ever been to Japan. I haven't ever been to Japan. Ao invés de colocar o not junto com o ever para formar never, eu poderia colocar o not junto com o auxiliar,
que é o have, nesse caso, haven't. Então essas duas frases significam a mesma coisa. Você tem duas formas de construir a mesma ideia. Só um detalhe aqui, quando você fala I haven't ever, quando você deixa o ever aí separado do negativo, é uma frase mais enfática, então a pessoa está dando mais ênfase. Mas de resto, é tudo igual. Teacher, mas eu já vi eles falarem I have no money. E aí, por que eles falam assim? A palavra no agora, como é que funciona essa palavra? Para que serve essa palavra? Mas antes, não esquece de deixar seu like aí, você sabe que é muito importante pra gente. E se você chegou aqui no canal através desse vídeo, aproveita, se inscreve aí, clica no sininho, porque assim você não perde nenhuma das próximas aulas. Beleza, para que serve o no então? Primeira utilidade dele é que ele é o contrário de yes. Então se eu te perguntar, por exemplo, você tem dinheiro? Você pode falar sim ou não. Em inglês vai ser yes ou no. Então o no pode ser usado para dar essa resposta direta. Não, no. Então lembra que ele é o contrário de yes. Agora, e nessa frase, I have no money? Bom, nesse caso, a palavra no, ela também significa nenhum. Então você quer falar nenhum em inglês? Como é que fala? É no. Então, I have no money, a pessoa está falando que não tem nenhum dinheiro. O detalhe é o seguinte, em português é normal a gente fazer uma dupla negativa. Então a gente fala, eu não tenho nenhum dinheiro. Então nenhum é uma palavra negativa e o não também. Então em português isso é normal. Em inglês não. Você não deve fazer uma dupla negativa. Então você não deve usar na mesma frase duas palavras negativas. Então não é correto em inglês você falar I don't have no money. Porque você já usou don't para negar, então você não precisaria usar o no. Você quer falar nenhum, então deixa o no. Só que aí o verbo, você não coloca o verbo na negação. Você não coloca don't, didn't, isn't, não coloca nenhum auxiliar negativo. Deixa o verbo afirmativo. Mas no final, a frase vai ficar negativa porque tem o no. Claro que você não vai traduzir eu tenho nenhum dinheiro, porque não é assim que a gente fala em português. Você traduz como você falaria em português essa negação. Eu não tenho nenhum dinheiro. Então você vê que você tem que acrescentar um não a mais, que é normal em português. Mas em inglês você deixa somente o no. Só uma observação, você vai ouvir mesmo falantes nativos cometendo esse erro, tá? Então você vai ver falantes nativos fazendo uma dupla negativa numa frase dessa, por exemplo. Porém, não é correto. Aliás, tem uma outra palavra que também significa nenhum. Talvez você esteja lembrando aí do any. Então, só que a palavra any, ela não significa nenhum por si só. Você pode fazer ela significar nenhum quando você coloca ela numa frase que já é negativa. Então, se eu quisesse falar eu não tenho nenhum dinheiro, eu poderia também usar I don't have any money. Então nessa frase eu usei don't e any. Aí tudo bem, porque any não é uma palavra negativa por si só. Você faz ela ter a ideia negativa quando você coloca outra palavra negativa junto. Agora o no não tem jeito, ele já nasceu negativo, então vai ter que usar numa frase sem outro auxiliar negativo. Então olha outro exemplo, eu poderia falar assim: He has no answer for that. Ele não tem nenhuma resposta para isso. There's no hurry. Não tem pressa, não tem nenhuma pressa. Só lembra que nem sempre em português você vai traduzir como nenhum. Às vezes em português não cabe bem essa tradução. Mas entenda que em inglês a ideia dele é de nenhum. Igual nessa frase, there's no hurry. A melhor tradução seria, não tem pressa. We have no sugar. Nós não temos nenhum açúcar. There's no need to make more food. Não tem necessidade de fazer mais comida. Aliás, você já prestou atenção na palavra nothing? Que a gente traduz como nada, mas literalmente é no thing, ou seja, nenhuma coisa. Nenhuma coisa significa que não é nada. Um detalhe é que essa palavra a gente escreve junto e pronuncia nothing, mas você entendeu da onde vêm as coisas? A mesma coisa com nobody. Nobody é ninguém, mas é como se fosse no body. Body é corpo, né? Ou seja, nenhuma pessoa. Nenhum corpo é nenhuma pessoa. Trocando em miúdos é ninguém. Aí também a gente escreve tudo junto. Você já deve ter ouvido no problem, nenhum problema, que às vezes a gente traduz como sem problemas. Tem a expressão no way. Way pode ser jeito, maneira, caminho. Então quando alguém fala no way é de jeito nenhum. O que significa in no time? Eu chego para você e falo I'll do it in no time. Eu vou fazer isso em tempo nenhum.
Na verdade, a pessoa está dizendo que ela vai fazer isso rapidinho. Não vai precisar de tempo nenhum para ela fazer isso de tão rápido que ela vai fazer. Tem uma outra situação que você vai ver o no, que é em placas. Então, muitas vezes você vai ver uma placa escrito, por exemplo, no smoking. Significa o quê? Que não é para fumar, né? É proibido fumar. Então, em português, quando a gente vai fazer uma placa assim de advertência, normalmente, se for escrita, a gente vai escrever proibido fazer tal coisa. Em inglês, isso eles fazem usando o no mais um verbo com ing. Então, é essa construção que eles usam para falar que é proibido fazer alguma coisa. Então, no smoking, proibido fumar, no parking, proibido estacionar, no littering, proibido jogar lixo, proibido sujar, no camping, proibido acampar, no drinking, proibido beber, e por aí vai, você pode falar proibido qualquer coisa. Pode também ser usado com substantivos, com coisas. Por exemplo, você vê uma placa escrito no cameras. O que é para não fazer? Não pode usar câmera ali. Ou no entry. Entry é entrada. Então, no entry, proibido a entrada. No pets allowed. No pets quer dizer nenhum animal de estimação. Allowed, permitido, né? Então não é permitido animais de estimação, proibido animais de estimação, né? A tradução fica por sua conta. O importante é que você entenda a ideia, né? O que é para você não fazer. Beleza? Entendido? Ó, e depois deixa um comentário aí, me fala se você entendeu direitinho, se tem alguma dúvida. Se você tiver outras dúvidas e sugestões, vai deixando aí também. E é isso por hoje. Thanks for watching and I'll see you next time.